Certo. Vamos desempacotar isso aqui. Imagina um modelo de negócios tipo tão impressionante na vitrine que tem filas virtuais de clientes o dia inteiro. Uhum. O caixa simplesmente não para de registrar lucro. Mas aí, quando a gente olha para os bastidores, a gente descobre um detalhe assim bem perturbador. Que é a parte que quase ninguém quer ver, né? Exatamente. Para cada R$ 1 que essa empresa paga em impostos para o governo, o Estado precisa gastar R$ 5 apenas para limpar o rastro de destruição que ela deixa para trás. É uma conta que não fecha de jeito nenhum. Não fecha. Qualquer pessoa em sã consciência diria, olha, esse negócio precisa ser interditado imediatamente, certo? Mas os materiais que a gente tem na mesa hoje mostram que, no Brasil atual, esse modelo exato não só é legalizado, como já está instalado no bolso de 30% da população. 30% é muita coisa. É um número gigante. Então a nossa análise de hoje vai focar nessa explosão vertiginosa das apostas online, as famosas bets. E a missão aqui não é discutir quem entende mais de futebol ou ficar num debate moral sobre sorte ou azar. Sim, a gente tem que ir além disso. Exato. Nós vamos investigar um fenômeno silencioso usando dados bem recentes agora de 2025 e 2026, dados do governo e pesquisas que mostram que a gente está no meio de uma verdadeira crise de saúde pública. E o que a gente precisa ter em mente, desde o primeiro minuto dessa nossa conversa, é essa mudança no ritmo comportamental da sociedade. Como assim, ritmo comportamental? É que o foco da nossa análise dos dados de hoje é entender o que acontece quando o tempo natural da vida de um indivíduo é substituído, sabe, por aquela urgência de um algoritmo de aplicativo. É o barulho constante da notificação, né? Celular vibrando pedindo mais um palpite. Isso. O nosso objetivo hoje é ler esses relatórios com muita calma e totalmente sem julgamentos, puramente analítico. A gente precisa desmontar essas engrenagens por trás do vício. Porque não é só uma pessoa olhando um placar de futebol na tela. Claro que não, tem toda uma engenharia aí. Com certeza. É uma arquitetura digital desenhada nos mínimos detalhes para reter a atenção em níveis extremos. E, como os dados apontam, isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde. E para dar uma dimensão real disso, a pesquisa da Quest que a gente recebeu é o ponto de partida perfeito. Quase 30% dos brasileiros já têm o hábito de apostar online. Quase 1/3 de um país continental, cara. É uma adoção muito rápida, né? Historicamente falando, foi um salto num intervalo curtíssimo. Sim, foi do nada para todo mundo usando. Mas o dado que realmente me fez, parar a leitura vem do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. Eles trazem aquela matemática que eu falei no começo. O custo invisível. Isso. Para cada R$ 1 que o governo brasileiro arrecada de imposto com as bets, gastam-se quase R$ 5 no tratamento das consequências. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque como é que um palpite num jogo vira uma conta de hospital? O que são esses R$ 5 na prática? Bom, essa é a grande peça do quebra-cabeça que costuma ser muito ignorada quando a galera comemora a arrecadação do setor, sabe? Aqueles bilhões em impostos. Sim, na TV só se fala na arrecadação. Exato. Mas esses R$ 5 de prejuízo são a materialização do colapso psicológico e social. Se a gente conectar isso a um cenário maior, a gente vê que a perda de controle não zera só a conta bancária. Afeta o corpo também. O impacto físico é brutal. A gente está falando de pessoas dando entrada em unidades de pronto atendimento, as UPAs, com picos altíssimos de pressão arterial, ataques de pânico, Nossa. crises agudas de ansiedade crônica. E aí tem um custo altíssimo com medicamentos psiquiátricos, com psicólogos emergenciais, até assistência social por causa da família que desmorona junto. É uma rede inteira acionada por causa de um aplicativo? Sim, e em casos mais graves, que os dados do IEPS infelizmente confirmam, tem o aumento dos índices de depressão profunda e suicídio. Então a sociedade está subsidiando o custo operacional de um designer de plataforma que estica o usuário até arrebentar. Quer dizer, a gente celebra o dinheiro que entra na frente da loja, mas quem paga o incêndio nos fundos é o contribuinte. Exatamente isso. E eu sou muito sincero, lendo os relatos, me vem uma dúvida bem prática. Porque o instinto humano, historicamente, é de autopreservação com o dinheiro. O normal seria recuar. Né? Se eu entro num negócio hoje e perco R$ 100, meu cérebro diz na hora, cara, chega, não vou botar mais dinheiro nisso para não me machucar mais. Lógico. Como é que o celular consegue driblar esse instinto? Tem um cenário nos documentos que é assustador.
O salário cai na conta do trabalhador às 3 da tarde. E às 13h30 acabou. Exato. 3h30 só resta a notificação de Pix e o saldo zerado. Meia hora para evaporar um mês de suor. Sendo bem cético agora, isso não é só, sei lá, falta de educação financeira ou indisciplina? Esse é o julgamento do senso comum. Mas o que é fascinante nessa história, e a neurociência nas pesquisas desmonta isso completamente, é que não é uma falha de caráter. Então o que acontece na cabeça da pessoa? Os materiais detalham um fenômeno que se chama chasing losses. Que é a perseguição das perdas. Isso, a tentativa desesperada de recuperar o prejuízo. E isso não acontece porque a pessoa fez uma planilha mental e achou que era um bom negócio. É porque os sistemas de recompensa do cérebro é hackeado. Hackeado literalmente. Sim, de forma química. Tem equipes gigantes de psicólogos comportamentais e engenheiros que criam essas plataformas para testar a mente humana ao limite. E o gatilho principal aí é a quase vitória. A quase vitória. O famoso near miss. Exato. Imagina que a pessoa perde uma aposta por um único detalhe. Faltou um escanteio ou um cartão amarelo no último minuto. A famosa bola na trave. Isso, a bola na trave. O cérebro não processa isso como uma derrota total. O aplicativo mostra isso de um jeito que faz o cérebro liberar uma descarga de dopamina. Mas espera aí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Neurologicamente, o cara perder por pouco traz a mesma química de ganhar. A mesma química. Caramba! Para o cérebro dele, a vitória não foi perdida, ela só está atrasada por mais um clique. A necessidade de pegar o dinheiro de volta junto com essa dopamina da bola na trave cria um transe cognitivo. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina, não é? Perfeita analogia. E a melhor forma de entender o chasing losses é pensar numa pessoa que caiu numa areia movediça. Ah, areia movediça. Como assim? O instinto de quem cai na areia movediça é entrar em pânico e se debater forte para sair rápido, certo? Sim, tentar puxar a perna com toda a força. Só que é esse desespero que faz a pessoa afundar mais rápido. Nas apostas, o desespero é dobrar o valor do próximo palpite para cobrir o buraco. Nossa, e aí o buraco só aumenta. Exato. Nesse estado mental, não existe um amanhã. Não tem a conta de luz, não tem o aluguel. Só existe o espaço entre o agora e a próxima rolagem de tela para tentar acabar com aquela angústia sufocante da perda. É muito assustador pensar por esse ângulo. Não é alguém tomando uma decisão financeira ruim de propósito. É um corpo reagindo do jeito exato que a interface foi desenhada para fazer ele reagir. O aplicativo não deixa a pessoa ganhar a verdadeira paz de espírito nunca. Mas vem cá, se esse ciclo de dopamina e estresse é tão agressivo, ninguém aguenta isso fisicamente por muito tempo, certo? O corpo quebra. Quebra, e quebra rápido. E é aí que a gente entra naqueles dados do INSS dos relatórios. E, cara, quando eu bati o olho nesses números, eu tive que reler. Os registros de 2025 para 2026 mostram que os pedidos de auxílio-doença por ludopatia saltaram. E não foi pouco, não. Foi um aumento assustador. 2.300% de aumento em 2 anos. 2.300. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o mercado de trabalho. Com certeza, porque a grande maioria não é de tipo idosos em bingos clandestinos. É homem entre 18 e 39 anos. A força de trabalho ativa. Exatamente, a galera que deveria estar construindo a vida. Mas como que um aplicativo de celular coloca um cara de 25 anos encostado no INSS? Como que é essa incapacidade no dia a dia? É que o afastamento não acontece do nada, sabe? Ele é o estágio final do esgotamento completo. A ludopatia não é só perder dinheiro, é perder a identidade. Perder a identidade. Sim, porque aquele jovem que passou a madrugada acordado tentando recuperar o salário pelo celular, ele não consegue simplesmente desligar o aparelho às 6 da manhã e ir para o trabalho normal. É, o corpo dele está exausto. Ele chega no serviço com privação severa de sono, a atenção vai para o chão, e aí, dependendo da profissão, o risco de acidente de trabalho vai lá em cima. Verdade. Imagina um cara operando máquina pesada nesse estado. Fora a carga cognitiva absurda. A mente desse cara tá girando a 100 por hora tentando inventar mentiras para a família, calculando juros de banco, lidando com a culpa. Isso gera episódios depressivos gigantescos. Então o colapso é total, neurológico e emocional. Exato. O erro que ele cometeu ontem no aplicativo passa a definir quem ele é hoje. A mente entra no modo de sobrevivência primária.
e fica impossível manter uma rotina de trabalho. Isso muda a perspectiva de tudo. Olhando de cima, a macroeconomia do país toma um golpe enorme. Com certeza. Homens de 18 a 39 anos. Essa é a espinha dorsal produtiva do Brasil. É muito trágico pensar que uma geração inteira está levando um botão de pause, né? Pessoas que deviam estar comprando a primeira casa estão presas na areia movediça, tentando consertar os últimos 5 minutos. E absorvendo esse choque todo o sistema de saúde e o INSS. Bom, com algoritmos predatórios de um lado e um sistema de saúde sobrecarregado do outro, a grande pergunta de quem está acompanhando essa análise deve ser: tem saída? Como alguém escapa disso? Tem saída. E o mais interessante é que as fontes mostram que a saída não tem nada a ver com o dinheiro em si. Isso me surpreendeu demais. O foco não é financeiro. O primeiro passo não é ganhar o dinheiro de volta, é ganhar a si mesmo de volta. Porque enquanto a pessoa focar em recuperar o saldo bancário, ela ainda está presa na lógica do algoritmo. Ela ainda está jogando. Faz todo sentido. E os materiais falam de 3 vias principais de recuperação, né? A primeira delas me pareceu bem dura, mas real. Reconhecer a mentira. Sim, revelar a verdade para a família. Eles falam que a mentira para quem mora na mesma casa é o peso mais caro de carregar. Por que essa verdade logo de cara é tão vital para o processo? Porque a compulsão precisa do segredo para crescer. A mentira exige muita energia mental, sabe? Ficar lembrando das histórias inventadas, né? Isso. O cara tem que lembrar o que inventou para a esposa, o que falou para os pais para explicar por que não pagou a conta de luz. E essa tensão cansa tanto a mente que o único alívio que ele acha que tem é justamente ir lá apostar de novo. Nossa, é um ciclo que se alimenta da própria ansiedade. Exato. Quando a pessoa abre o jogo, mesmo com vergonha e medo de julgamento, ela tira um peso enorme das costas. O problema deixa de ser um segredo na tela do celular e vira uma questão do mundo real, para a família enfrentar junto. Acaba com um ambiente escuro que o vício precisava. E isso conecta muito com a segunda estratégia, que é o bloqueio ativo e impiedoso do acesso, especialmente de madrugada. A madrugada é o horário crítico. Os estudos citam muito isso. A solidão e o silêncio da casa viram gatilhos fortíssimos. E eu fiquei pensando na diferença de antigamente, sabe? Num cassino físico antigo, uma hora a pessoa precisava levantar da cadeira, passar pela porta, pegar o carro e ir para casa. Tinha uma fricção física. Tinha uma parede, uma porta real que separava a pessoa do ambiente de aposta. Hoje, cara, o celular é um cassino de bolso, não tem porta de saída. Ele vai com você pro banheiro, pro trabalho, pra cama. Hoje não tem fricção nenhuma. É o que as pesquisas apontam. Com o Pix, a distância entre a ideia impulsiva e o clique da aposta é de tipo uns 3 segundos. A razão não tem nem tempo de agir. Não dá tempo. Então a pessoa precisa erguer portas e paredes ativas. Bloqueadores de sites pesados nos aparelhos ou até entregar as senhas do banco para a esposa ou para o marido por um tempo. Terceirizar o controle financeiro momentaneamente. Sim, é para criar uma barreira física. Se a vontade bater às 3 da manhã, ela não vai ter o caminho livre para executar o palpite. E a terceira via junta isso tudo, que é procurar ajuda de quem entende, tipo os jogadores anônimos. Que é fundamental. Os materiais destacam que sentar numa roda e pedir ajuda não é fraqueza. Na verdade, é a maior prova de inteligência, de que a pessoa decidiu não ser mais um produto para enriquecer aplicativo. O grupo de apoio é o que a gente chama de recalibrar a realidade, sabe? Porque a alma humana cansa de ser testada por máquinas sem parar. A tela do celular não te julga, mas ela também não te abraça. Ela só arranca tudo de você. Ela é gelada, né? Isso. Nos jogadores anônimos, a conexão humana quebra a solidão imposta pela tela. A pessoa ouve histórias iguais à dela. Ela volta a viver no tempo real, longe das flutuações violentas de dopamina. Recalibrar a realidade para o tempo real. Gostei muito disso. E fazendo um resumo de tudo que a gente destrinchou nesse nosso mergulho hoje, fica muito claro que o buraco é, assim, infinitamente mais embaixo do que só um banner de site esportivo. Muito mais. A gente está lidando com uma epidemia. Sim. Começamos vendo que 30% da galera já está nisso. Mas quando fomos ver o dinheiro do imposto, aquele R$1 arrecadado, gerando R$5 de custo para o hospital público, caiu a ficha de que esse motor econômico é um mito. Um mito completo e muito perigoso. E ver como o chasing losses,
Aquela armadilha neurológica das quase vitórias está paralisando jovens de 18 a 39 anos, jogando os índices de auxílio-doença do INSS em mais de 2.000% para cima. É uma geração paralisada pela química do próprio cérebro, manipulada por uma tela. Olha, se tem uma mensagem central que a gente pode tirar de todas as fontes que lemos hoje, é que esse jogo vende a promessa de que a sua vida vai mudar com um único clique. A grande ilusão, né? Exato, mas a vida real só muda de verdade quando você decide respirar fundo sem precisar conferir o resultado de um jogo. O maior prêmio que uma pessoa pode tirar de uma aposta online é, na verdade, a liberdade de não precisar mais dela. Caramba! O maior prêmio é não precisar jogar. É a liberdade, resume os dados com uma precisão cirúrgica. E, bom, para fechar nossa conversa de hoje, eu quero deixar um último pensamento para quem está escutando a gente continuar refletindo depois que tirar o fone de ouvido. Qual seria? Pensando em todos esses orçamentos bilionários, nos engenheiros de dados e nesses psicólogos trabalhando 24 horas para sequestrar nossa atenção, nosso tempo e, claro, nosso dinheiro através dessa falsa urgência. Será que hoje, no nosso mundo totalmente hiperconectado, a verdadeira riqueza, o símbolo de luxo mesmo, não é simplesmente a capacidade de conseguir sentar numa sala em total silêncio e não sentir absolutamente nenhuma ansiedade? De não achar que está perdendo alguma coisa, né? Exato. De não sentir que tem uma chance de ouro escapando por entre os dedos lá dentro do celular. Fica aí essa provocação e o convite para a gente tentar desconectar e habitar o nosso tempo real por um momento. Um abraço para todo mundo e até a próxima análise.